Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Louca Sabedoria, esse espaço em que a gente estabelece diálogos, pontes e conexões de coração para coração, para que o melhor entre nós, o melhor da nossa mente, do nosso intelecto, das nossas experiências, possa ser compartilhado de vocês conosco, de nós com vocês, para que a partir dessas trocas a gente se desenvolva, a gente encontre sentidos mais belos para viver e caminhar e continuar. E hoje é com muita honra, muita alegria, muita satisfação, muita tietagem, muita babação de ovo, que eu trago alguém sobre a qual eu falo lá no canal antigo e nesse aqui toda hora. Vocês já ouviram falar, a fotinho dela aparece do meu lado toda hora quando eu falo. Como diria Bia Machado, como diria Bia Machado, como diria Bia Machado. Então, com vocês, ela de quem eu sempre falo, doutora Bia Machado. Pode chamar de doutor? Seja muito bem-vinda. Muito obrigado por ter vindo. Finalmente deu certo. Olha, eu que agradeço, querido. Estou muito feliz de estar aqui. Hoje eu acordei, abri o olho e falei, oba, hoje eu vou encontrar o Gui, vai ter conversa boa. Pois é, gente. Nossa, com coisa de pandemia e tudo mais, a gente se via toda semana. Agora fazia um tempão que a gente não se encontrava pessoalmente. Só esse raio dessa internet. É, pois é. Para quem não conhece o trabalho da Bia, com educação e com as tradições... a gente pode falar as tradições... Abrâmicas, eu gosto de antigas, falar, que é mais simples, né? É. E também com o sufismo como modo de educação, também pode dizer? É. Eu gosto de simplificar dizendo, bom, eu estudei o mundo encantado, estudei todas as culturas que são diferentes da nossa, que não são do racionalismo, tá bom? Então, tudo isso para resumir, lógico, né? Então, dediquei um tempo, eu gosto de falar 7, né? Xamanismo, taoísmo, hinduísmo, judaísmo, budismo, cristianismo e islã. Falei em ordem. Só que aí eu me dediquei mais, a minha pesquisa foi mais com o sufismo, que é originalmente da tradição islâmica, mas aí na Idade Média você vai ter os sufis conversando, você vai ter cristão, judeu, muçulmano ali na Espanha, por exemplo, no sul da França, Bagdá, em várias... eles estão... E aí tudo isso é sufismo. Então não é que o num certo sentido, historicamente, você vai ver o sufismo atrelado ao Islã durante alguns séculos. Mas como toda mística, ele não está atrelado de fato a nada. Porque não é por nada, é porque é da natureza da mística está trabalhando num outro campo de realidade. Se ela se pretende o caminho para nos levar à liberdade, ela também não pode estar atávica a nada, né? Não, de jeito nenhum. Antes da gente continuar nesse papo, porque hoje vocês perceberam, tudo isso era só para dizer, se você não conhece o trabalho dela, é só você procurar Bia Machado no Instagram, e tem os cursos dela na Faculdade da Imaginação, também. E, por favor, dá uma pesquisada sobre essa mulher, meu Deus do céu, eu falo dela toda hora. Me conta um pouco da sua trajetória. Quem é a Bia e como é que você chegou aqui? Bom, como é que eu posso começar essa história de uma maneira divertida? Porque tem muita coisa divertida num percurso assim. A gente se leva muito a sério, então a gente quer contar. Eu tenho 65 anos, hoje eu não me levo mais a sério como eu me levava. Então eu achava que foi um momento especial quando eu resolvi buscar novos saberes. Pode ter sido um momento especial, pode ter sido um profundo tédio na Faculdade de Psicologia da Universidade de São Paulo, que eu estava ali olhando e falando, bom, mas para que serve tudo isso? Mas pode ter sido também, e pode ter sido aos 9 anos de idade, quando eu escrevi meu primeiro poema. Basicamente, o que aconteceu foi que eu comecei a olhar e falar assim, ué, mas tem mais coisa. E começou a me cair... Um texto sobre astrologia. Quando eu abri, falei, astrologia, meu Deus, como alguém pode acreditar numa bobagem dessa? E aí comecei a ler. Comecei a ficar desconcertada. Era um texto do Ibn Arabi, que é um sufi do século XIII, e ele começava a falar umas coisas, eu falava, meu Deus, isso não é astrologia que eu pensava. Astrologia eu pensava aquela coisa que prevê e que fala, você vai ser assim, você é assado,
né, uma coisa que Você fixa. vai casar com uma pessoa assim, um assado. Exatamente. Você vai ganhar na loteria. Ou mesmo quando, na faculdade, a gente começou a estudar um pouquinho do Jung, eu comecei a ficar muito encantada com o Jung, e chega uma hora que um pouco... dentro do próprio Jung, mas não o Jung, textos um pouco mais, como é que eu posso dizer? Acaba havendo um pouco de fantasia, de vulgarização, mas eu também não quero fazer um discurso assim, tem uma coisa legal e tem uma coisa que é ruim. Eu não sou dona da verdade, e então o que havia assim é que falava de astrologia, alguns junguianos falando de astrologia, eu falava assim, isso aqui me deixa desconfortável. Uhum. Porque ainda tinha uma ideia de descrever a personalidade. Uhum. Embora o Jung não tivesse nessa, Uhum. algumas pessoas entraram numa coisa de personalidade. E aquilo me deixava desconfortável, eu não sabia direito por quê. O problema do Jung são os junguianos, né? Até hoje. Assim. É o problema de todos, né? O problema de Cristo são os cristãos. Totalmente. Totalmente. Então, esse livro do Ibn Arabi começou a mexer muito comigo, e aí eu fui estudar sufismo por causa do Ibn Arabi. E entrei pela porta da astrologia. Porque, assim, não é uma coisa simples, né? As pessoas geralmente ouvem falar de sufismo por causa do Rumi, por exemplo. O Ibn Arabi eu fui ouvir por sua causa, inclusive na USP. Como é que nos anos 80, foi em 80, 70 que chegou? Sim, foi em 80. É? E como é que chegou um livro do Ibn Arabi para você? Porque você vê, o Ibn Arabi fala de astrologia, ele tem alguns tratados, um deles é muito famoso, em que ele fala explicitamente de astrologia. E de uma forma daquele jeito do sufismo, né? Uhum. Inclusive, ele começa dizendo, olha, a ideia de que os astros influenciam a vida humana é uma bobagem, né? E ele vai fazendo todo um caminho, não é nada disso, e vai mostrando que é um campo analógico, um campo simbólico. E aí foi isso que eu comecei a curtir, e a maneira como ele vai desenvolvendo, enfim. O Ibn Arabi é um capítulo à parte, né? Vamos falar dele, quero destrinchar bastante dele hoje. Mas e aí você descobriu esse campo entre a astrologia como ferramenta de autoconhecimento, junto já com a psicologia, e aí? E aí eu larguei a faculdade de psicologia e fui só estudar essas coisas. Eu entrei num estado de, meu Deus. Uhum. Você não foi dá. tomada. Fui, totalmente. Uhum. E foi nesse contexto que você conheceu os professores tradicionais que você conheceu? Foi aí que na minha pesquisa, aí depois de um tempo eu fui para a Turquia, aí, enfim, aí comecei a conhecer um monte de gente. Eu sei que você não gosta de falar dessa parte, mas eu sei que você conheceu gente muito desenvolvida no caminho, que mostrou para você que, assim, esse negócio de caminho de autodesenvolvimento funciona e ele já vem sendo praticado há muito tempo, e nós aqui no Ocidente, achando que entendemos muito da psique humana, estávamos meio aquém de como isso realmente funcionava, né? Ou deixamos de ficar, né? A gente abriu mão de prestar atenção. Acho que totalmente. A gente se voltou para o mercado. Uhum. Aí não tem jeito. Aí é capitalismo, e capitalismo é mercado. Uhum. E aí não vem com conversa de autoconhecimento no capitalismo que os caras... vira até produto, né? Autoconhecimento é produto também, não? Para aceitar tem que virar produto. Senão eles já até te mandam embora. E durante muito tempo eu fui mandada embora. Né? E agora eu estou pacificada com isso. Então tem uma parte porque o capitalismo não dá conta de tudo que está acontecendo. E, enfim, todo mundo sabe disso, né? Tá arrebentando o planeta, então as coisas estão se refazendo e tem muita abertura. E nós começamos a ver, assim, a partir do momento que cai o Muro de Berlim, por exemplo, você começa a ver todo tipo de abertura. E, de repente, as pessoas... Eu achei... Veja, eu fui, durante muito tempo, uma acadêmica. Fiz minhas teses na Universidade de São Paulo. Uhum. Eu falava o índio, e eu achava que tinha alguns grupos de índio no Brasil, e eu nem estava interessada nesse assunto. Eu não sabia que havia mais de 400 etnias no Brasil. Com línguas, culturas. Com línguas, culturas. Eu não sabia nada disso. Eu achava que tinha uma... Eu nem pensava no assunto.
e mergulhada em metafísica, em tradições abrâmicas. Aqui do meu lado estava acontecendo tudo isso e eu simplesmente não sabia. E hoje está tudo aberto e as pessoas estão se comunicando e a gente está aprendendo muita coisa. Assim como com taoísmo, com budismo, com yoga, quer dizer, é um novo mundo mesmo. Você acha que esses conhecimentos tradicionais são atraentes hoje para as pessoas a ponto de elas perceberem respostas para essas fissuras que a gente tem na sociedade, no nosso Nossa, emocional e tal? nossa, totalmente. Totalmente. Ninguém aguenta mais essa mediocridade absoluta. Quer dizer, você vê, o marxismo fez um caminho de crítica imenso ao longo do século XX todo. E mesmo assim não deu para quebrar. Então agora as pessoas estão dizendo, bom, precisamos de mais coisas. Não precisamos excluir nada, não precisamos jogar fora nada. Mas, pelo amor de Deus, olha o que nós podemos aprender com qualquer uma dessas sociedades. É um negócio de uma riqueza, as pessoas ficam assim. Num primeiro momento, elas têm fome. Vamos lá, vamos ver o que que é. E às vezes tem uma atitude e a gente sabe. Muitas vezes eu me flagro numa atitude assim, consumista. Estou habituada. Uhum. Eu quero. Estou acostumada que se eu quiser entender marxismo, eu vou ler o Marx e vou ler os marxistas. E eu entendo. Aí eu acho que eu vou ler taoísmo e eu vou entender. Simplesmente porque eu estou lendo. Eu não entendo que é outra coisa. Não é esse entendimento de uma coisa teórica. É outro Não dá universo. para eu ir vestindo a mesma roupagem, usando a mesma lente, né, para entender essas coisas. De jeito nenhum. E, sobretudo, não dá para eu ter uma atitude de consumir. Eu tenho que ter uma atitude, antes de mais nada, de me consumir. E aí isso é um verbo, é uma metáfora bem dos sufis, né? Fala disso. Consuma-se, né? Não venha achando que você vem aqui para tomar ou para pegar ou para. Você vai ter que se transformar, porque isso aqui é outra coisa. Isso aqui te muda. E todas essas coisas, com as palavras, né? Tem um poema do Hafez em que ele fala: se você acha que com as palavras você vai ter o conhecimento, se você acha que o sol e o oceano podem caber nessa coisa tão pequenininha chamada boca, então está na hora da gente começar a dar uma grande gargalhada. Esse é um poema dele. Temos que começar a gargalhar agora. Termina assim. Então, a gente tem uma atitude muitas vezes consumista e aos pouquinhos a própria coisa vai nos modificando. Então, eu acho que tem mesmo uma grande abertura. Por que as místicas falam tanto e todas elas têm algo bem parecido sobre essa ideia de, olha, para você começar isso aqui, você tem que morrer antes de morrer? Qual é esse rolê? Pois é. Do que nós estamos falando? Aí entra uma coisa que eu acho particularmente interessante, é o pensamento analógico. Com isso, a gente vê que a gente pode falar em vários níveis. Uhum. Então, se eu digo, eu quero comer um chocolate, e aí eu digo assim, bom, se eu comer esse chocolate agora, vou perder o apetite, coisa de magrelo falando, né? Vou perder o apetite para o almoço. Então, é melhor eu não comer. E na hora que eu digo não, mas eu queria, isso, analogicamente, é uma morte, porque eu estou dizendo não para um impulso, para estou usando os termos mais neutros possível. Podia usar os termos lá atrás, para uma paixão, para um vício, toda essa terminologia medieval, por exemplo. Uhum. Mas estou sendo neutra. Então, eu estou falando não para um impulso. Isso é uma morte no sentido de que basta dizer um não, então eu impedi um curso e alguma coisa tem que se transformar. Então, analogicamente, metaforicamente, obviamente, isso é uma morte. Ou, se eu disser um grande não para mim, não só um nãozinho como esse de chocolate, se eu começar a olhar e falar, aqui tem paixões, vícios terríveis e eu Neuroses. quero trabalhar isso a sério. Outras mortes. Até uma morte em que, e aí eu gosto de fazer, aí entra na metáfora. Uhum.
Porque aí é como se a gente estivesse dizendo assim, o Hamlet está fazendo a sua luta ali. E ele tem que matar o assassino do pai dele. E é o inimigo. E ele tem uma tortura e tem muitas outras coisas envolvidas ali. E é o Hamlet. E se, de repente, o Hamlet começasse a descobrir que atrás dele tem um ator que está fazendo o Hamlet agora, mas que na semana que vem ele vai fazer Otelo, Macbeth. E esse ator, quando termina a peça, ele vai tomar uma cerveja com o ator que fez o Cláudio, que é o arqui-inimigo. Uhum. O que vai acontecer com o Hamlet na hora que ele começar a descobrir que tem todo um outro universo, completamente outra coisa? Quer dizer, se ele se desapegar da história dele e se ele puder supor que tem muitas outras histórias além da história dele, isto é a morte do ego. E aí ele vai entrar em contato com uma realidade, que é isso que os místicos dizem. O que é real? É o ator, não é o Hamlet. Uhum. Mas o Hamlet tem certeza que o real é ele. Ele não faz ideia de que... E ele não pode supor, porque para fazer isso ele tem que simplesmente deixar de ser Hamlet. Uhum. Ele tem que olhar e falar assim, peraí, eu estou vendo o Cláudio na minha frente. Tá aqui, isto é real. E aí ele tem que dizer, opa, mas o fato de eu estar vendo, estar sentindo, estar experimentando, não quer dizer que isso seja real. E aí é Platão falando, e aí é... Aí é todo... Shankaracharya, aí são os Upanishads, aí são os mestres sufis. É. Tem uma imagem sobre isso nas Upanishads que é exatamente assim. Que é dito que o cara pergunta, mas tudo bem, você está dizendo que o meu eu, o Atman, é o eu que sustenta todas as coisas, é a consciência pura por detrás de tudo, que nunca se corrompe, que está sempre bem, o meu eu real é supimpa, é tudo de bom. E eu tô aqui me ferrando com um boleto para pagar e tudo mais. E aí a Upanishad vai dizer, assim como um rei que pede a sua corte para que seja entretido, começa a observar uma peça tão fascinante que se esquece completamente de que ele é um rei sentado em seu trono e que está no espaço de cuidar do seu reino num momento em que ele se esquece de quem ele é, também você, no trono das suas experiências, se esquece de que você está só observando esse grande jogo, esse grande lila, e está tomado pela ideia de que você é o Guilherme, de que você é a Bia, de que você está ouvindo um podcast, assistindo aí na sua casa, ou, sei lá, na hora do seu almoço, ou no banheiro. Enfim, e você está tomado por essa ideia de tal sorte que você não lembra quem é você. Mas se a peça parar, imediatamente você tem o que eles chamam de pratyabhijna, né? Que é o auto-reconhecimento, esse espanto de... Pronto. Isso é uma morte. Mas você vê, são metáforas, são 1000 jeitos de falar, e tem 1000 jeitos de falar. E cada poesia, cada texto, cada oração é um jeito diferente de falar disso. A gente está falando do caminho para fora do sofrimento, como o budismo fala, né? Eu vou quebrar com esse modus operandi neurótico que me faz ser causador, agente de sofrimento e sujeito ao sofrimento. Mas aí a gente está numa era de consumo hiperacelerada, superficialista, em que as pessoas começam a pensar que iluminação tem a ver com sentir gostoso, né? Eu vou me iluminar, eu vou adquirir algo, como se fosse possível comprar ou conquistar algo meritocraticamente, que me recorte do resto, né? A gente começa a pensar que morte da morte seja algo como... eu vou me livrar dos problemas do mundo e o resto do mundo que se dane. E não tem como ser assim, né, Bia? Ai, não tem, porque senão, como é que o ator vai mostrar a maestria dele? Se o Hamlet não for real também. Então, essa separação, o hábito antagonista nosso é muito forte. Então eu tenho que matar o ego. Matar o ego quer dizer que eu não me importo mais com o mundo, eu não quero mais ganhar dinheiro, não quero mais pagar conta, e eu fico desejando estar num estado de não sofrimento, quer dizer, eu estou fora do mundo. Então, para que a gente está aqui? Ficar só separando é um hábito mental, porque aí a gente está fazendo teoria. Eu gosto muito de pensar, né? É usar então da vida. Então não sei o quê. Então o que você está fazendo? Você está pensando. Agora vamos, calma, respirar
e só ficar com essa realidade. Ah, tem o Hamlet e tem o ator. Meu Deus! Deixa eu me surpreender com isso, deixa eu ficar um pouco perplexo. E deixa eu olhar e falar assim: eu só vou ter alguma ideia disso daqui a muito tempo. Porque não adianta eu ficar pensando teoricamente. A gente pode dar aulas e aulas da beleza teórica disso. Olha, então você fica livre da ilusão, você está na realidade. Tudo são palavras. O que quer dizer ficar livre da ilusão? A gente volta no Rafês, né? Você está querendo colocar o sol e a lua na sua boca. É. E eles alertam o tempo todo para isso. E o trabalho deles é ajudar a gente a fazer essas passagens. Eles não estão só falando, né? Então, tá bem, vamos com calma. Comecei a entender que tem um universo. Esse universo não vai separar, não vai excluir nada. O Idrissá, uma vez, disse assim: eu meço a espiritualidade de uma pessoa pela sua conta bancária. E ele estava querendo fazer esse choque que os sufis fazem. De fato, quando eu vi isso, eu fiquei chocada, porque eu falei: o que é isso, seu elitista, seu ridículo? O que você está pensando? 90% do mundo tem uma conta bancária pequena. Por que você está falando isso? A gente vai discutir com um sufi, com os nossos termos de referência, é que nem uma criança, né? Não adianta entrar em discussão, você tem que ir, bom, deixa eu me sintonizar. E ele está tentando me ajudar a ver que não se trata de criar uma oposição entre vida e espiritualidade, entre mundo e iluminação. Se trata de trabalho. Trabalho para quê? Uma planta, ela precisa trabalhar para tirar os elementos da terra. E é um trabalho para ela se desenvolver. Então, cada pessoa está fazendo um trabalho para dizer como que eu posso me desenvolver. Ah, então tá bom. Então, e desenvolver é o quê? É ficar melhor como ser humano? É ficar mais lúcido? É sair da ilusão? É amar mais o próximo? A gente pode dizer, olha, é tudo isso, desde que isso não sejam só palavras. Nossa. Toda vez que eu apresento a Bia para alguém, acontece um efeito muito legal. Numa aula, num curso e tal. E eu não sei se está acontecendo com você agora, mas como ela mesma diz na aula, assim como na aula de yoga, se está doendo, respira. Se você não está acompanhando, respira. Porque o que as pessoas dizem para mim sempre depois que conhecem ela, todas elas gente, eu não entendi nada que ela falou, mas eu amei. Todo mundo fala isso, não entendi nada, mas eu tô amando. Gostei muito. No começo eu ficava apavorada. Mas tem uma coisa que foi ficando muito simples para mim. Porque o carteiro, ele vai entregar uma carta. Aí as pessoas abrem, leem a carta e muitas vezes elas acham a carta uma maravilha, uma boa notícia, as pessoas abraçam o carteiro. Então as pessoas acham que eu estou levando conhecimento, que eu tenho muito conhecimento. É muito legal isso, porque eu estou levando Rumi, Hafiz, Ibn Arabi. E esses caras realmente são incríveis. Então, se elas não entenderam nada, eu estou dizendo, isso é problema do Rumi, do Hafiz, do Ibn Arabi. Eu fico muito tranquila, eu sou só o carteiro. Fala a verdade. Não, mas eu acho que uma outra coisa acontece. Em primeiro lugar, ela adora se isentar da culpa de nos ensinar. E, na verdade, nós somos vítimas voluntárias desse experimento, somos maravilhados por esse processo. Eu gosto muito de ser um carteiro. Então, mas você também... Adoro. Mas você é ótima em dar um gueri-gueri nessas cartas. Mas você sempre falou que para a gente chegar nessas vias de conhecimento diferentes dessas nossas cartesianas e conteudistas, a gente precisa de outros órgãos de percepção. Eu fui pensando sobre isso ao longo do tempo e acho que esse espanto de não entendi nada, mas estou amando, é um pouco dessa coisa de... Eu dou o exemplo assim,
É como se você tentasse explicar para um cachorro que supostamente enxerga tudo monocromaticamente. Escuta, o que que você acha? Eu uso a blusa azul ou a vermelha? Eu não sei. Né? Então, como é que eu vou dar termos de referências para um nível de realidade que a pessoa nunca provou? Ah, isso aqui tem gosto umami. Do que você está falando? Que sabor é esse? Então a gente tá, né? A gente tá experimentando, assim. E eu acho que um pouco é sobre esse lugar. Como é que funciona esse negócio de ir se abrindo? Vamos lá, vou reformular a pergunta. Você fala muito de pensamento analógico versus o pensamento cartesiano. Por quê? Se você não perguntasse assim, eu já ia falar. Porque até nisso, né, os místicos, eles escreveram, todos eles, das 7 tradições, mesmo o xamanismo que não escreveu, né, traz mitos, eles estão fazendo caminhos para a gente seguir o caminho. Então, o trabalho analógico é exatamente esse caminho. Eles estão falando por analogias. Aí você escuta uma metáfora, aquilo, no primeiro momento, você diz, bom, não entendi a metáfora. É muito comum você escutar. Eu me lembro quando o Guimarães Rosa escreveu, se não fosse a borboleta, a lagarta teria razão. Eu fiquei parada anos com aquela frase, dizendo assim, mas o que quer dizer isso? Se não fosse a borboleta, porque não é a lagarta teria razão de ser. Porque se fosse razão de ser, não tem nem metáfora. Aí é uma coisa lógica que ele está falando. Mas ele falou, a lagarta teria razão, e eu ficava ali parada. E aí começou a cair a ficha para mim que aquilo era uma relação analógica, então eu podia olhar para várias coisas dizendo, se não fosse isso aqui, não sei o quê. Eu fui montando. E assim é com toda a metáfora. Você vai, aos poucos, provando a metáfora. Porque aí você está um dia tomando um cafezinho, de repente você escuta aquela metáfora. Ah, tem a ver com isso. Você se relacionou com alguma coisa que está aqui agora acontecendo com você. E muda a gente na nossa vida prática porque muda o jeito da gente se relacionar com a vida, né? Nossa, você imagina, você está ali tomando um cafezinho, você está fazendo uma coisa totalmente banal, que você está repetindo, e de repente a metáfora vem e abre uma coisa, você fala, nossa, e se eu fizer desse outro jeito? Veio uma coisa orgânica, natural, não é que eu fiquei ali pensando, eu tenho que eu gosto de falar, filosofia japonesa do tem que. Né? Não, eu não tenho que, eu preciso fazer que nem a planta. Ir me desenvolvendo, pegando os elementos que eu preciso agora. Não adianta ter uma teoria, precisa de magnésio, precisa de fósforo, sei lá. Eu tenho que ir pegando. Então, as metáforas, eles estão deixando aí. Aí as metáforas, a gente vai pegando quando a gente precisa. É como se a gente ficasse comendo, tivesse um reservatório, e eu estou vivendo a minha vida, aí se abre. Então, aí eu posso dizer, comecei a entender. Porque é completamente diferente. O aluno, na sala de aula, o professor diz, entendeu? A criança diz, eu entendi, porque quer dizer, eu sei repetir o que você falou. E eu vou repetir na prova. Eu não entendi nada, no sentido de que entender é quando aquilo te transformou, é quando aquilo virou proteína própria. E todo educador sabe disso e fala isso. Mas na prática a gente não faz isso. O que a gente... A gente busca uma coisa lógica e busca uma repetição. E, bem, não precisa ser místico para falar. Todos os educadores fazem uma imensa crítica à educação hoje. Mas esse detalhe do pensamento analógico e do uso que os místicos sempre fizeram para abrir. Então, é como se a gente estivesse dizendo, não estamos nem falando de iluminação ainda. Nós estamos falando de um estágio bem ainda racional. E aqui, nesse estágio racional, a gente pode entender o que a metáfora faz. E aí a gente começa a ler o Rumi e começa a dizer, nossa, deixa eu guardar isso aqui. E aí sim, você vê que a poesia no Rumi é uma yoga. Sim. Você vê que é um monte de agulha que o Rumi está botando no fígado, no baço. É uma acupuntura da alma. É uma acupuntura. Você vê que a analogia está ali e que todos estão conversando. E é muito poderoso, né? Eu falo isso sempre com o Matheus, que eu acho que
O Matheus tá atrás da câmera aqui, galera. Que eu acho que o Rumi, em certo sentido, ele é insuperável, assim, em termos de vários poetas que eu fui lendo na Índia, no Ocidente. Porque você vai pegando coisas dele que às vezes são traduções terciárias, quaternárias, sei lá, o negócio tá no persa antigo, foi traduzido para o francês, foi traduzido para o inglês, aí chega para nós em português. E ainda assim carrega um poder de te fazer... Meu Deus do céu, que troço é esse? Né? Em termos técnicos, tem baraca naquele negócio, né? Tem um elemento de comunicação com um outro lugar da sua consciência que te deixa desnorteado, assim... Como ele fala, a gente fica embriagado de um vinho que não é desse mundo. Porque você lê esse negócio e fala... O que esse velho tá falando? Tá me deixando biruta das ideias, assim... Você leu um dia desses lá no Instagram um poema do Hafez? Eu tava num desses momentos neuróticos do mestrado, de pensar, meu Deus do céu e tal. Você lembra desse conto que a diferença entre o santo e a gente? Nossa Senhora. Pode contar pra nós? Pode. Qual é a diferença entre um santo... E aí a tradução vai falar um santo. Uhum. O termo que eles usam é o amigo, o wali, que quer dizer próximo, que quer dizer amigo e também quer dizer aquele que cuida. Isso tudo na raiz da palavra. Que é o mestre, que é alguém que despertou. Que é, exato, alguém que está no caminho, né? Mas a tradução vai dizer um santo. A diferença entre um santo e um homem comum é que o santo sabe que a vida é um jogo de xadrez com Deus. E que o amado agora acabou de fazer um movimento tão fantástico que o santo está tropeçando de alegria, maravilhado e dizendo, eu me rendo. Enquanto que você, meu querido, suponho que você ainda esteja imaginando que tem 1000 movimentos sérios para fazer. Entendeu? Esse negócio? Qual é esse rolê do movimento sério que nos faz sofrer? A gente tem todas essas tradições, a ideia de uma dupla via que nos leva ao sofrimento, né? A ignorância. O Chogyam Trungpa gosta de falar, eu adoro isso, que ele fala que essa ignorância é extremamente inteligente. Não tem nada a ver com desinformação. Então, essa ignorância e dessa ignorância derivam as outras coisas, né? Deriva o medo, deriva o apego, deriva os filhotinhos da ignorância, deriva o ego, deriva o medo da morte. Então, e dentro dessa ignorância, desse egocentrismo e tal, vem essa coisa do movimento sério, Como é que funciona isso e existe saída para isso? Então... Porque, assim, a gente diagnostica muito bem, né? E a nossa ignorância nos causa sofrimento. Beleza, e aí? E agora? Porque aí tem uma ideia de sofrimento que é o sofrimento da casa em ruína. E tem o sofrimento da casa em reforma. Então, não é que a gente vai eliminar o sofrimento. A gente vai dizer, peraí, tem um que é útil, tem um que é inútil. E tá bom, falar é fácil. Então, os movimentos sérios são os movimentos que a nossa razão nos permite fazer. A gente pensa, equaciona, prevê e diz, bom, vamos por aqui. Aí dá errado, a gente não se conforma. Nós inventamos que acima da razão não tem nada. Isso é histórico. Isso é um momento na história e um momento da nossa sociedade. Nenhuma outra sociedade fez essa burrice. Falar é fácil. Claro que nós fizemos 1000 aberturas ao fazer isso. Nós nos libertamos, ao fazer isso, da loucura da igreja. No caso do Ocidente cristão. E judaico e muçulmano também. Porque no mesmo momento que a igreja está fazendo as condenações, está fazendo toda a barbárie que a igreja fez, o Islã também está fazendo e o judaísmo também está fazendo, cada um no seu canto. Não tem nenhum ali... Com crueldades iguais, com né? crueldades e com requintes. Então, na hora que nós nos libertamos de toda essa loucura, a gente deu muitos saltos. Não é que nós vamos fazer um maniqueísmo aí,
Mas É porque fica parecendo, as pessoas pensam que você está fazendo um super elogio delirante à Idade Média, né? Ah, naquele tempo as coisas eram melhores, né? Nada nossa disso. senhora. Jamais a gente poderia falar isso. Na Idade Média não tinha chocolate, né, gente? Vamos falar. Como é que a gente pode elogiar a Idade Média? Mas o que é interessante? Como é que a gente tenta fazer as palavras, de alguma maneira, levarem para comunicar o que eles estão... Como é que eles fazem isso? Então, primeiro eles estão dizendo, tem 2 tipos de sofrimento. Depois eles estão dizendo assim, olha, não é que a gente vai parar de ser ignorante, ou que a gente vai... Eu fiz um planejamento, deu tudo errado, e aí eu vou falar, tudo bem, eu não estou nem aí. Não é assim. Você está o tempo todo lidando com todas as circunstâncias e as condições de estar vivo. Tem momentos que o Rumi fala, eu estou mal, eu estou sofrendo, agora não estou lembrando exatamente, mas tem citações maravilhosas da Ele tá dureza. de coração partido, né? Assim... De coração. E às vezes ele está com preguiça, né? E às vezes ele está, enfim. E a questão é que, como você tem um descolamento da razão, você tem um descolamento do ego, você pode parar, como você disse, respirar, olhar e falar assim, o que eu preciso agora? E eu não tenho só a razão. Eu tenho aberturas. Eu tenho aquele estado em que eu digo, o que pode vir? Que é esse momento em que você abre, olha e fala, bom, ou eu vou fazer uma oração, dependendo das técnicas que você usa. Uns vão fazer oração, outros vão fazer meditação, outros vão fazer pranayama, outros vão tomar um chá. Ikebana, vão dançar. O que for. Que na nossa sociedade, nosso hábito mental vai dizer assim, não, isso tudo aí é bobagem. Tem que fazer uma coisa efetiva. A coisa efetiva é tal. Você toma um remédio. Vou tomar um remédio, vou fazer um coach para entender como cuidar da carreira e resolver esse problema na prática. E alguma coisa assim, definitiva e tal. Também estamos aqui comparando de uma forma genérica, né? A gente pode também depois refinar isso. Mas a ideia é, olha, são instrumentos e a razão, por mais larga que ela seja, e ela é muito larga, quando o Rumi está falando da razão universal, que ela é o pai de todas as coisas, só tem uma coisa que está acima da razão, que é essa conexão com alguma coisa, e aí os nomes variam, aí é um universo inteiro que se abre, mas que para nós está fechado. No momento que você para e fala assim, peraí, vamos ler, vamos ver o que eles falavam, não para a gente acreditar imediatamente, porque senão daqui a 2 minutos a gente inventou a Inquisição de novo. E inventou que isso aqui pode, isso aqui não pode, porque fulano é racionalista, então esse racionalista, que ser inferior. Eu não, eu sou espiritual. Já viu, né? Nossa, era disso que eu queria falar com você, desse perigo, quando a gente fala assim, os mestres apontavam caminhos para além da razão. Aí a gente começa a ouvir essa pataquada da galera gratiluz de assim, não, você é muito mental, eu sou mais coração. Maluco, você falasse isso pro Rumi, ou pro Ibn Arabi, ou pra qualquer mestre, você toma um tapa na cara, né? Assim, não é sobre isso. A gente não tá fazendo, nossa, não, nada, tudo que veio da razão não presta. Então, peraí, todos os desenvolvimentos científicos, inclusive essa live, esse podcast que você tá assistindo, graças ao raciocínio humano que desenvolveu técnicas e meios e condições da gente estar aqui, não aconteceriam. Então, a gente não tá falando que a razão não presta. É que existe lugar de ser para cada coisa, né, Bia? Total, e também, vamos falar, bom, eu não sou da razão, eu sou da emoção, eu sou mais coração. Eu digo, peraí, em primeiro lugar, coração e emoção é coisa moderna. Nós que inventamos que a emoção está no coração. Você vai em qualquer outro lugar, emoção está no estômago. Coração é o lugar da conexão com o centro. E o centro não tem forma. Então, é outro barato, né? Não tem nada que ver com emoção, porque emoção eu sinto muito. Agora vamos falar um português claro. Emoção está abaixo da razão. Emoção, ainda mais na nossa sociedade, é uma coisa subjetiva, interior no nosso sentido. E
digamos. Volátil, manipulável. Não, e as pessoas acham que o que elas sentem é emoção. Não ocorre, sobretudo na nossa educação, que a gente sente mal. A gente é pouco criativo nas nossas emoções, porque a gente está viciado em algumas emoções. E a gente não trabalhou as nossas emoções. A gente sente mal, a gente não sabe sentir, né? A gente não sabe sentir, mas as pessoas têm certeza. Eu estou sentindo, então é real. É real nada. Isso é seu condicionamento. Isso é seu hábito preguiçoso de estar diante das situações e reagir sempre do mesmo jeito. Estou triste. O que quer dizer triste? Aí eu gosto de contar essa história. Conto agora a história da... Essa é uma clássica. Em todos os meus cursos eu conto. Da Santa Teresa? Não, é a criança que está chorando. Ah. Aí vem um adulto e fala, tá, para de chorar e me explica o que você está sentindo para eu poder te ajudar. Muitas vezes a criança está com angústia. E angústia é aquilo que não tem forma. Uhum. Então ela não tem como explicar. Mas o adulto falou, ela vai parar de chorar, faz a força, para de chorar e fala, eu tô com medo. Que parece muito com angústia, sei lá, enfim. Aí o adulto fala, medo de quê? Nossa, piorou. Agora eu tenho que dizer alguma coisa, né? Tô com medo que o Milei invada o Brasil. Não, sei lá, alguma coisa assim, né? Aí o adulto fala, não se preocupe, ele abraça, carinhoso, tudo bonitinho, né? E fala, fica tranquila, eu tô aqui, vou te defender, eu dou um soco no Milei, etc, etc. Acabou, a criança vai dormir. Passa um tempo, a criança está de novo com alguma coisa estranha, ela pode estar chorando e de novo a mesma coisa. Na terceira vez, a nossa sociedade tem... Quer remediar, né? A nossa sociedade tem um vício tremendo que é levar tudo para a identidade. Uhum. E 3 vezes ela está com medo, ela começa a dizer, eu sou medrosa. Né? Você derruba o copo, olha para a pessoa e fala, desculpa, é que eu sou muito desastrada. Tudo é eu sou. Então a criança aprendeu o quê? Primeiro, que ela é medrosa, depois que ela precisa do adulto para consolar ela e para proteger. E terceiro, que tem uma palavra que ela vai dizer o que está acontecendo com ela. Medo, por exemplo, ou triste. Aí corta, vamos para um mundo encantado. Vamos para... A criança está ali, debaixo do baobá, e ela está chorando. Vem um adulto, senta do lado dela e espera ela terminar de chorar, porque chorar é uma atividade fisiológica importantíssima, reguladora, harmonizadora. Ela terminou de chorar, o adulto, com muita tranquilidade, vira para ela e diz, isso que você está experimentando aí, se fosse um bicho, que bicho seria? Ele não vai pedir uma explicação, ele vai pedir uma analogia. E ela vai dizer, seria um elefante, e o elefante está muito chateado. É? Por quê? Porque ele queria pentear o cabelo e o cabelo dele não deixa pentear, fica tudo atrapalhado. E ele está com uma raiva. E que mais? E o que está acontecendo? E aí ele chamou o amiguinho dele. E o amiguinho dele trouxe uma pedrinha e ela vai contando e vai contando e vai contando. Terminou a história, ela vai brincar. Porque a angústia tomou forma, ganhou uma narrativa. Passado algum tempo, sentiu de novo. Se fosse um bicho, que bicho seria? Seria uma minhoca. E a minhoca, ela está ali querendo subir na montanha e porque ela quer comprar um iPhone. Ela está super afim de um iPhone. E não conseguiu até agora. Por isso, então, ela foi procurar e ela foi conversar com outras minhocas. E vai contando a história. Aí, terminou, a criança vai brincar. O que essa criança aprendeu? Em primeiro lugar, ela não é nada, porque não vai para a identidade, porque eu não sou elefante, minhoca, eu não sou nada. Eu posso tomar qualquer forma. Segundo, eu não preciso de adulto nenhum para me proteger. Eu posso contar uma história, porque aí as coisas tomam forma e eu posso enxergar. E eu posso me conhecer, porque obviamente é disso que se trata. Na hora que eu vejo as coisas aqui dentro tomando forma. Terceiro, que eu posso comunicar. E o outro pode participar. Porque é tudo metafórico, é tudo vivo, é uma narrativa, está acontecendo.
Então, é completamente diferente. É outra pedagogia, é outro mundo. Como você acha que essas sabedorias antigas, você como psicóloga e como pesquisadora dessas tradições místicas, como você acha que essas tradições veriam essa nossa nova forma de observar os comportamentos e as supostas neuroatipias dos seres humanos, dizendo assim, você é TDAH, você é autista, você é... Quer dizer, a pessoa ela não se encaixa num modelo, ela não se conforma àquele padrão talvez normótico, talvez normal da sociedade, ela se sente angustiada com isso e a gente tem rótulos para isso. Tá bem, o cérebro vai funcionar de maneiras muito específicas quando a gente mapeia, mas o que a gente sabe, até por conta de neuroimagem, o que a gente sabe de eletro, ainda é muito pouco em relação ao funcionamento do que a gente tem. E, no entanto, a gente gosta de rotular, né? De categorizar, né? Põe o label ali, você é TDAH, você é TDA. O que essas sabedorias diriam disso, assim? Funciona, não funciona? Eu acho que essas sabedorias não precisam se pronunciar sobre isso, porque a psicanálise já se pronunciou muito claramente. Outras áreas, mesmo da neurociência, são muito críticas a essas formas positivistas de lidar com o ser humano. Então, nós não precisamos. A antropologia critica, a sociologia critica. E aí você disse, né? Você como psicóloga, eu me formei depois eu voltei para a universidade e me formei em psicologia, mas aí eu fui para a filosofia. E aí eu fui fazer minha carreira universitária na filo. Então, eu não me considero psicóloga e nem trabalho como psicóloga, eu trabalho como educadora. O que é uma saída muito boa, uma saída bem do Nasruddin, porque aí eu não tenho que me pronunciar sobre patologia. Eu não entendo disso, não é minha área, e eu não tenho autoridade para falar sobre isso. O que eu posso dizer é que no campo da educação, na hora que você começa a mostrar o que a analogia faz, você, de fato, está criando um novo mundo. E eu tenho muita experiência com isso. Ver o que acontece com as crianças mesmo, quando elas saem desse eu estou triste, eu estou com medo, e como elas começam a descobrir que não são mais palavras, são histórias, e não existe um medo, uma tristeza. Porque você vê, a gente tem 5 palavras para falar do nosso mundo interno. Por isso que eu digo que a gente sente mal. Porque a gente diz, eu estou triste. Isso não é sentir. Agora, eu estou como um pântano, e está chovendo, e agora sim, eu estou sentindo. Porque senão eu me impeço de sentir. Então, esse elogio da emoção que o cinema americano faz o tempo todo, contra a razão, é uma piada de criança. Imagina, você tem... Agora, vamos brincar de alicate ser contra a chave de fenda. Pessoal... São faculdades de conhecimento, são ferramentas, vamos usar, não tem que fazer uma competição entre razão e emoção. Onde vocês estão? Né? Que maluquice é essa? E, sobretudo, achar que a emoção vai resolver. Ela não está aí para resolver, ela está aí para a gente experimentar. Então, pelo amor de Deus, vamos reconversar. Isso, como educador, eu posso falar. Eu não estou no campo da psicologia, eu estou no campo da pedagogia. E aí quer dizer, eu posso falar não como quem está dizendo isso é assim, como eu estou dizendo, nós podemos pesquisar sobre isso. Tem outros jeitos de olhar, né? Tem outros jeitos de olhar. E vamos pesquisar, vamos ver o que acontece. Já que a gente está falando de sentimento, tem um troço que você fala que choca todo mundo quando você diz, que é amor não é sentimento. Então, vamos falar de amor. Uau! E aí, isso é bem tradição mística, né? Porque aí o amor... Nossa, eu devia ter me preparado para essa pergunta. Porque nosso caminho habitual é assim, o amor é isso, o amor é aquilo. De novo, o verbo ser. De novo, nós vamos definir. De novo, nós vamos filosofar. E o místico diz... Eu não vou falar o que é o amor. Eu vou trazer quilos de poesias, de experiências. E chega uma hora que você vai dizer, eu estou experimentando o amor, eu não preciso definir o que é o amor. Agora, para a gente
começar a fazer uma conversa entre Oriente e Ocidente, entre mundo contemporâneo e mundo antigo, etc., a gente pode ir dizendo, bom, por que que os místicos localizam o amor no coração? Por que que os místicos falam de amor o tempo todo? Tem uma fala, aí bem mundo da simbologia, né? Tem uma fala de Deus, em que Deus fala pela boca do profeta. É um termo técnico aí, Hadith Qudsi, a fala sagrada. E Deus diz assim, eu era um tesouro escondido, amei ser conhecido, e por isso criei o mundo, a fim de que as criaturas me conheçam. Quem acompanha o canal fez assim, ah, meu Deus, ela falou, ela falou, ela falou. O quê? Porque eu já citei um zibilhão de vezes. Como eu aprendi com a Bia Machado, nesse Hadith Qudsi. Agora todo mundo, se tiver efeito... Aí, ontem eu falei isso. É mesmo? Que legal. A galera, se tiver como colocar o efeito, a gente vai botar todo mundo comemorando assim. Ela disse! Enfim, vocês estão... A gente volta, amor, conhecimento e tudo mais, mas quem acompanha o canal há mais tempo, agora viu na fonte. Quer dizer, não na fonte que, né? A fonte é o profeta Na Mohammed. fonte do carteiro. Mas a fonte que foi a minha fonte, no caso. Então E que isso. muitos... Matheus vai até chorar ali atrás, que ele não aguentava mais ouvir ele falar, eu me ouvir falar. A Bia diz, a Bia diz, a Bia diz, a Bia disse. E o Ibn Arabi diz que esse Hadith Qudsi é válido, apesar de que muitos doutores da lei dizem que não é válido, porque não tem uma cadeia histórica comprovada. Aí são discussões, né? A mística brigando contra o status quo, como sempre. Tudo bem. Vi até na universidade isso, viu? Galera que falava de filosofia árabe, falando da mística, assim... E aí, semanas depois, eu conheci a doutora Bia, que não gosta de ser chamada de doutora, na jornada de filosofia oriental, e eu fiquei assim... Aí eu fazia umas perguntinhas tão bestas, tem até no YouTube essa jornada, uma delas, e eu fazia umas perguntas que eu falava assim, Guilherme, cala a boca, cara. É mesmo, eu sempre achei muito legais suas Ah, perguntas. muito obrigado. Mas na época eu olhava ali, porque eu tava tão assim, eu tava tão nu, como você provavelmente nunca ouviu falar de sufismo, eu tava tão perdido que eu tentava jogar com o que eu sabia, de Vedanta ou de Yoga. Lógico. Mas foi muito legal, assim, tanto que eu nunca larguei dessa mulher na minha vida. Bom, amor, conhecimento. Então, aí fica muito claro, amei ser conhecido por isso. E esse jogo, Vamos o voltar, porque verbo, eu devo ter deixado todo mundo perdido agora. O Hadith Qudsi diz... eu era um tesouro escondido, amei ser conhecido, e por isso criei as criaturas a fim de ser conhecido por elas. Qual é o papel de qualquer criatura? Conhecer Deus. O que é uma metáfora. Então, quando você perguntou, para que a planta pegar as coisas da terra? Para que se desenvolver? O que é se desenvolver? É conhecer Deus. O que é conhecer Deus? É conhecer as possibilidades. O espelho. O espelho. Enfim, é estar sempre se transformando e estar sempre ampliando. Tá bem. Ah, que legal. E isso é amor e conhecimento. As outras culturas, diferentemente da nossa, amor e conhecimento é a mesma coisa. Na nossa, conhecimento é uma coisa objetiva, amor é uma coisa subjetiva. Nós inventamos sujeito e objeto e nós separamos. Em qualquer outra sociedade do mundo encantado, amar e conhecer é a mesma coisa. O amor é uma abertura, o conhecimento é uma abertura. Mas qual é a diferença, então? Bom, é que o amor dá ênfase no dois. É você com o outro. E o conhecimento dá ênfase no um. Mas esse dois, na verdade, vai se referir... Aí é aritmética simbólica, vai fazer todo um caminho e vai sempre chegar no um. Não tem problema. Não vamos entrar nisso, tá, gente? Porque aí começa uma complicação, a gente fica doido. Vamos por partes, vamos respirar, vamos com calma. O amor, então, ele funda a possibilidade de você ir buscar o ator que está atrás de você. Você precisa desse elemento que instiga, que mexe, que abre e que te diz, eu não sei
mais eu posso ir atrás. Eu posso ir sem nada. Eu não preciso de nada para ir na direção de quem sou eu. Eu não preciso de conhecimento, eu não preciso de alimento, eu não preciso de experiência. Eu só preciso de amor. E aí, por isso que eles dizem, então, é o amor de Deus pelo homem que faz com que Deus deseje que o homem seja ele mesmo. Que não tem nada a ver com sentimentalismo. Não. Ai, tudo é o nada poder a do ver. amor, então Não. agora eu vou vibrar. Olha, é outra esquizoterice dos esquizotéricos que me dão nos nervos da galera gratiloser, que é, ai, você tem que vibrar no amor. Meu filho, a única coisa que vibra no amor chama-se... Não pode falar agora no podcast, vai ficar terrível aqui. Mas, né, só aqueles toys, entendeu? Isso vibra. Qual que é a diferença dessa alucinação, assim, de, ai, você tem que vibrar no amor, e você tentar se encontrar, chegar nesse centro, como diz na história do Yunus, né? Esse centro de onde emana a luz que torna todas as coisas simples e belas. Qual que é a diferença dessa ideia biruta que as pessoas fazem de, eu vou vibrar no amor como se isso... Sei lá, eu não consigo nem entender do que a pessoa está dizendo quando ela fala isso, versus essa busca que é tão apaixonante e ao mesmo tempo tão enlouquecedora por esse centro. Vibra no amor agora, Bia. Você vê, tem tantos caminhos, tem tantos jeitos, porque às vezes uma pessoa está falando isso porque ela está embriagada, porque ela está consumindo uma coisa. Às vezes ela está falando isso porque ela acredita que isso é uma via, e às vezes é uma via. E às vezes você... é aquela fala do Rumi, né? Vem se você é um infiel, um adorador de ídolos, vem. Se você quebrou seus juramentos 100 vezes, vem assim mesmo. Nossa casa não é lugar para desespero. Exato, olha que beleza. Então, é como se, num certo sentido, a gente quer fazer distinções, a gente quer dizer, olha, não é uma coisa emocional. Ao mesmo tempo, eu busco como disciplina pessoal, por uma razão pessoal, não é nada por... Não é tem que, né? Descolar a ideia das pessoas. Porque é como se eu dissesse, bom, as pessoas têm as suas práticas, eu não as conheço. Eu discuto o emocionalismo. Agora, é isso. As pessoas que são emocionais, eu não sei, tem horas que eu sou emocional, que eu tô ali chorando, vendo... É porque esse lance do vibrar no amor vem com a ideia de que, assim, eu tô anulando todas as outras possibilidades de percepção. É muito aquela ideia de você é muito mental, você tem que ser mais... É disso, sabe? Que a pessoa fala assim, ai, vibre no amor e tudo vai dar certo. E não tem nada que ver com isso, né? As pessoas, de novo, essa objetificação e essa literalização da espiritualidade, o Idrissá fala isso, né? Que literalizar o ensinamento é matar o ensinamento. Então, essa literalização da coisa de, eu vou vibrar no amor para que o mundo vibre de volta, não tem nada que ver com autoconhecimento. E de novo, vira um produto, né? Eu vou vibrar aqui para que o universo me mande coisas. Eu quero sentir gostosinho. E na prática, o que a gente observa, assim, no cotidiano, de uma forma muito simples, muito tranquila? A pessoa fala, tem que vibrar no amor, não sei o quê, mas aconteceu alguma coisa que ela desgostou, ela mostra a sua face. E ela cai matando, ela perde as estribeiras, ela é egoísta, ela é invejosa, exatamente como eu. Então, companheiro, vamos fazer assim. Você gostaria de estar sempre bem e de estar dizendo, não vamos nos importar e não vamos ser racionalistas, não vamos pensar muito. Eu entendo. Dá para a gente fazer uma crítica às pessoas que pensam demais. Dá para a gente olhar e dizer assim, olha, as pessoas que têm uma estrutura muito intelectual, elas acreditam que o seu pensamento equivale à realidade. E a gente olha e fala, bom, não. As pessoas que têm uma estrutura muito emocional acreditam que a sua emoção equivale à realidade. A gente diz não. E as pessoas muito instintivas acreditam que o seu instinto, a sua percepção equivale à realidade. É tudo ego. Onde está a realidade, então? Além do ego. E aí, de novo, falar é fácil, mas a posição tem que ser assim. Eu não sei,
as minhas emoções estão sob júdice, os meus pensamentos estão sob júdice, e minha percepção está sob júdice. Eu não acredito Você se em nada. rende como o Rafês. A gente vai se render como o Rafis. Eu não sei nada, e eu não sei o que é melhor. Vamos tentar junto, fazer alguma experiência e ir descobrindo aos poucos. Mas utilizando termos de referência. Isso também eu acho que é muito importante. Quer dizer, onde é que estão os termos de referência? Nós Pra quem não sabemos... entende, o que é isso? Aí, os termos de referência, eu gosto dessa metáfora, o céu das estrelas fixas. Então, você olha para o céu e você diz, bom, eu quero ir para Porto Seguro, então eu vou por aqui. Ah, bom, agora eu quero ir para Paris, tá bom, então eu vou por aqui. Que é o que você já me explicou quando eu perguntei, tá, o sufismo vai acreditar em determinismo? Tá tudo destinado, não tem o que fazer, é assim que tem que acontecer, porque eles ficam falando maktub, 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 tá tudo escrito, né? Uma fala técnica dos mestres de já está escrito. Sim, se está escrito, então não tem o que fazer, é melhor eu deitar aqui e esperar. E não é nada disso. Obrigada por essa bola que você levantou para mim. O cara é bom, né? É genial. Bom, é isso. Tá tudo escrito nas estrelas. E por que está escrito? Não está definido, porque a linguagem é exatamente aquilo que não define. A linguagem tem múltiplas possibilidades de entendimento. A linguagem é polimorfa, a linguagem é metafórica. Você entende a metáfora de milhões de jeitos diferentes. Justamente porque está escrito é que você tem que dar o teu sentido. Então, você tem que dizer, eu quero ir por aqui. Se não houver desejo, as estrelas são mudas. Uau! E isso é textual que eles estão falando. Então, é o seu trabalho. Você está o tempo todo trabalhando para olhar para a realidade e você dizer qual é o sentido agora para você. Então, por isso é que o homem é o intérprete do grande livro da realidade. O homem é o intérprete da revelação e é o intérprete do universo. A revelação é irmã do universo. Entre esses dois mundos está o homem. Tarjuman al-Quran, Tarjuman al-Alam. O intérprete do Corão e o intérprete do mundo. E por aí vai. Olha como esses caras, né, viajam. Então, o céu das estrelas fixas são esses termos de referência, que são modos de você poder colocar cenários para você. Eu acho doido porque quem realmente foi estudar o Jung e ver o que ele realmente escreveu, e o cara foi muito bom, ele teve vários insights, nossa, ele era brilhante. Mas as pessoas olham para o que ele escreveu como se fosse uma grande novidade, né? E eu olho para o que o Jung escreveu, porque agora eu estou fazendo uma pós em psicologia profunda, e eu vejo as pessoas olhando para o Jung e falando assim, ele resolveu o dilema entre ciência e espiritualidade. Ele resolveu nada, gente, ele está só repetindo o que os místicos estão falando desde sempre, assim, eu vejo, não estou tirando mérito do que ele fez, mas eu acho tão fascinante, porque eu vou lendo o Jung e falando, pô, mas o Rumi falou isso, o Ibn Arabi falou isso, o Abhinavagupta falou isso, assim, tava lá já, eles estavam bem cientes, se ele quisesse expor as ideias dele para esses mestres, eles iam falar, pode crer, é isso aí. E eu acho legal você falar isso do céu de estrelas fixas, porque bate um pouco com o que ele fala do nosso inconsciente, né? Porque as pessoas tentam demonizar o inconsciente como se fosse essa outra entidade dentro de mim tentando me possuir. E ele diz, não, olha, ela é uma bússola, ele é uma bússola que está te mostrando, indicando caminhos que a tua mente, que teu eu está querendo tomar. E a bússola você usa para fazer o que você quiser. Você pode saber navegar com uma bússola, você pode usar essa mesma bússola para se enfiar num abismo. Então, qual é a tua capacidade de autonavegação para poder ler a bússola desse seu céu de estrelas fixas, né? Faz sentido ou eu tô falando bobagem? Não. É que você está fazendo traduções, né? Então, vamos botar para conversar o Jung, o Freud com os místicos. Uhum. É claro que você vai fazer uma tradução, você tem que fazer passagens e às vezes refrações. Uhum. E às vezes
tem uma palavra ali, saudade não tem naquela língua, não dá. Né? Então tem umas coisas que os místicos estão falando que não tem no Freud, não tem no Jung, não tem muito jeito. Né? E também é uma outra atmosfera, é um outro mundo. E eles estão dando conta de outras coisas. Isso. Mas, de fato, você encontra ressonância. Aliás, eu passei os anos 90, eu estudava, tive que estudar o Lacan na minha formação. E eu lia muito e falava assim, eu sempre fui muito encantada com o Lacan. Encantada não é o termo. Eu sou encantada com o Rumi, com o Ibn, mas sempre falava, nossa, o cara está dando conta Fascinada, de questões duríssimas. Ele tá propondo soluções que são possivelmente muito úteis. Então, eu ia tentando acompanhar essas soluções. E tinha muitos momentos que eu dizia, nossa, isso aqui o Ibn Arabi falou. Nossa, isso aqui o Ibn Arabi falou. E aí, um dia, um professor meu, o Márcio Petter, um grande professor, ele disse assim, o Lacan disse que ele queria ser lido como se ele fosse um místico. Eu falei, então estou entendendo o caminho que o Lacan está fazendo. Recentemente, ou seja, muito tempo depois, eu descobri que o Lacan era muito amigo do Henri Corbin, que é o primeiro tradutor do Ibn Arabi na França. Quer dizer, não é o primeiro, mas foi um dos grandes tradutores. E o Corbin falou tudo do Ibn Arabi pro Lacan, e o Lacan não contou para ninguém. Olha só. Então, agora acho que esse é um bom gancho. Quem, o que, como, quem é Ibn Arabi, de onde vem, como vive, como se reproduz hoje no Bia Repórter? Quem foi Muhyiddin Ibn Arabi? Al-Shahr al-Akbar. Shahr al-Akbar. Shahr al-Akbar é uma expressão que os discípulos cunharam para falar dele. Shahr al-Akbar é literalmente o maior dos sheiks. Sheik quer dizer velho, o maior dos mestres. Mas uma tradução elegante é o mestre por excelência. E ele tem uma obra vastíssima. Século XIII, Espanha, nasceu em Múrcia, está enterrado em Damasco, fez muitas viagens e finalmente morreu em Damasco. Tem um ensinamento, um jeito do Michel Chodkiewicz falar dele, a obra dele contém todo o conhecimento da época dele. Uau! Todo. Não tem uma coisa sobre o que ele não falou. Inclusive, eu já pesquisei para ver se ele falou alguma coisa do Corinthians. Talvez, é que eu ainda não achei, mas deve ter. Essa piadinha boba, na verdade, é que tem uma questão, tem uma pegadinha aí. Todo o conhecimento da época, mas do ponto de vista da mística, você tem sempre uma abertura para outras épocas. Você tem um olhar para frente. Porque você está lidando com sutilezas e com... Você está vendo à frente. É difícil falar disso, porque para a nossa mentalidade racionalista, bom, você está já agora... Você está achando que são super-homens. Eu não tô achando que são super-homens. Eles é que falam que eles são super-homemos. Os místicos? Eles não falam super-homens, né? Nem Batman. Mas eles falam que, evidentemente, nós estamos falando de ator e não de Hamlet. Então, o homem ordinário é o Hamlet. Nós estamos muito além. E o ator, sabe o final da peça. Então, o Ibn Arabi está falando de coisas que são muito úteis hoje. E, inclusive, o Ibn Arabi diz, numa passagem, que tem um hadiz em que o profeta diz, todas as noites, Deus desce, no terceiro terço da noite, Deus desce a esse nosso baixo mundo e pergunta quem quer me fazer uma pergunta para eu poder responder, quem quer me pedir perdão para eu poder perdoar. Enfim, Deus desce. E as pessoas estão dormindo no terceiro terço da noite. Mas quem estiver acordado, orando, vai fazer uma conversa íntima com Deus. E o Ibn Arabi pega esse hadiz e diz, vejam só,
E depois disso, eu acho que a gente pode ir se encaminhando para encerrar, porque isso aqui é uma Ela que grande manda. abertura. O Ibn Arabi diz: o universo inteiro adormeceu quando morreu o enviado de Deus, Muhammad. Sim, porque é o último profeta, é o selo da profecia. Depois dele está escrito que não vem mais nenhum profeta. Então, o universo inteiro adormeceu quando morreu o enviado de Deus. Nós atualmente estamos no terceiro terço desta noite do universo. Portanto, é agora que as ciências mais perfeitas vão ser entregues aos homens. Nossa. Isso é o que o Ibn Arabi fala sobre o fim dos tempos. Sobre o fim dos tempos quer dizer encerramento de um ciclo e começo de um novo ciclo. Óbvio, como todos falam, né? Mas é nesse fim que as ciências mais perfeitas estão sendo entregues. Então, os místicos estão falando lá atrás de coisas que a gente pode escutar e ter um eco hoje, ter um aprendizado hoje. Tratar esses místicos como passado é perder o filé mignon. É não entender que eles estão falando hoje. Como faz para procurar o ensinamento deles, assim? Porque as pessoas ouvem, né, por exemplo, as pessoas ouvem você falar de sufismo, eu mesmo, e aí você vai perguntar, mas Bia, se eu quiser aprender mais sobre Ibn Arabi, sobre o Rumi, eu tenho que virar muçulmano? Ah, de jeito nenhum. A mística não está atrelada a nenhuma religião. A nada. Então, é pegar os livros e ler. Porque também é uma outra coisa que eu já ouvi de você. Não se aprende sufismo com livro. E aí? Uai, mas as E aí, o pessoas... que eu faço? As pessoas começam lendo. Aham. Os próprios livros vão levar elas para os caminhos que elas precisam. Porque eles foram feitos para isso. Uhum. Também porque esses mesmos mestres que falam não se aprende sufismo com livro, deixaram uma penca de livro escrito. Exato. Eles dizem, não se aprende tudo, Aham. né? Mas se aprende como começar a ir buscar, né? E eu sou o carteiro. Eu só sei onde fica o correio. Eu não sei onde está o autor da carta. Então, eu posso dizer, vão lá, comecem a ler as cartas, e aí vocês vão, se for o que vocês querem, vocês vão chegar nos autores das cartas. Eu não sei nada. Fala um poema pra gente, por favor. Pode ser do próprio Ibn Arabi, pode ser do Rumi, pode ser do que você quiser, mulher. O que você falar, a gente vai ficar aqui. Porque essas coisas são um pouco demais, né? Não é muito... Por isso que eu falei, é melhor a gente já se encaminhar para porque imagina, estamos falando do fim dos tempos, depois estamos falando de céu das estrelas fixas. É muita coisa fora do habitual, como se a gente estivesse fazendo uma yoga e já fazia inversão, né? Antes de... Não sei, vocês é que vão dizendo. Não, tá maravilhoso, mas se você quiser já ir encerrando, conta um poema então para nós. Sim, com prazer. Eu tô tão encantada com Hafiz. Eu também, por sua causa. Nossa, Hafiz. Quem foi ele, aliás? Então, Hafiz é persa e aí ele é de Shiraz, no Irã, e ele século XIV, e ele, enfim, é um grande sufi. E estou tentando lembrar, ver se eu tenho algum deles já que eu já sei de cor. Eu devia ter trazido, né, o livrinho dele que eu podia abrir agora e ler. Mas, bom, um clássico muito famoso, quem já começou a estudar Ibn Arabi já se deparou com esse é o mais conhecido poema do Ibn Arabi, é um verso dele, e é um verso que é interessante ter alguns termos de referência primeiro, antes de falar o verso, porque, primeiro, o maior pecado do Islã é
a idolatria. É você achar que tem alguma coisa além de Deus. Né? Só há Deus, a não ser... Não há Deus a não ser Deus. La né? ilaha illallah. La ilaha illallah. Então, tudo é Deus. Então, você ser um idólatra é o maior pecado. E é o único que Deus não pode perdoar. Isso é religião. Gazela é um bicho muito... Uma dos simbolismos ligados à gazela é que a gazela é o sufi. Porque a gazela é o bicho de melhor olfato do reino animal. E o olfato tem um simbolismo belíssimo, que é você sente o cheiro, você está percebendo, só que você não está vendo. Então, é para falar toda a ideia da percepção. Essa expressão que a gente tem, né? Isso está me cheirando mal, por exemplo. Né? A gente não sabe, mas está percebendo alguma coisa. Aí tem todo um simbolismo muito bonito para falar do amor, porque o outro é a gazela, então o outro é aquele que você percebe, mas você não percebe, porque é como o cheiro, você não tem certeza. Então o outro é que nem o crepúsculo, você vê, mas não vê. E o amor é esse lugar em que você então inventa o outro. Por isso é que é essa possibilidade de você ver o melhor do outro, ver o Deus do outro. Eu sei, eu estou falando um monte de coisa ao mesmo tempo, mas é assim que é a analogia. E esse verso, então, ele vai falar da gazela, que é o sutil, o mundo sutil. Por isso é que é o olfato. E o conhecimento sutil, o conhecimento do invisível. Que mais? A gazela, o idólatra. Claustro. Basicamente, o claustro para o monge, né? É o refúgio para o monge, né? E aí o Corão? E o verbo, meu coração, tornou-se capaz. Coração em árabe é qalb, e o verbo qalaba é girar. Então, uma das ideias é que o coração precisa girar para cada vez perceber uma nova forma de Deus. Porque Deus está se mostrando. O mundo é Deus se mostrando. Então, você perceber tudo como uma mostração de Deus é você perceber a realidade. E Deus, a cada dia, está numa nova obra. Isso é um verso do Corão. Então, o seu coração precisa girar como um caleidoscópio para ir percebendo. E por isso é que qualquer forma é legítima. Por isso é que tudo é bom, tudo é belo. Precisa tomar muito cuidado com essas coisas, porque, como você bem disse, dali a pouco a gente vira o conformista, o que acha tudo bom. Não é nada disso, mas vamos ficar no mundo analógico. Então, o verso diz: meu coração tornou-se capaz de qualquer forma. Pasto para gazelas e convento para o monge. Templo para ídolos e pasto para gazelas e convento para o monge. É um templo para ídolos e Caaba para o peregrino. Ele é as tábuas da Torá e o livro do Corão. Eu sigo a religião do amor por onde forem seus camelos. Eis a minha religião e a minha fé. Então, olha quanto ele está dizendo num único verso. E é pura doutrina mística, né? Não vamos ficar apegados a nenhuma forma, porque ou é Hamlet ou é Otelo, mas tudo isso são formas e cada uma, Hamlet tem uma qualidade, Otelo tem outra. Então é uma apreciação das qualidades do mundo e a partir daí a possibilidade da abertura para o ator, mas sem negar as qualidades. Em movimento, né? As caravanas do amor, né? Os camelos e tal, essa dinâmica. Sempre em movimento. Que é a oposição que o místico faz à definição clássica da neurose, né? Esse arraigamento egóico, esse afincamento de ficar ali no mesmo lugar. Repetição. Agora a gente faz o resto do programa eu assim, ó.
É o jeito dele. Graça. Como é que faz pra gente estudar com você? Ô, querido, eu tô dando cursos agora, Como né? que a gente Direto. acha? No Instagram. Então lá, Bia Machado Eduque, acho, né? E tô lá sempre falando, fazendo as minhas reels, como eles chamam, e tô sempre anunciando o curso. Porque agora é o momento de falar tudo isso, né? Eu fiquei muito tempo pesquisando e agora vamos sair do armário, né? Por favor. Eu já nem sei mais, eu queria ficar o dia inteiro aqui, mas a gente já chegou no fechamento, então... Não, é só porque eu tive a impressão de que é muita coisa. Não, eu Mas também acho, mas é só é, porque eu quero estender o máximo que dá. Aqui a gente já tá na cena pós-crédito agora, galera. Mas, né, acho que vocês entenderam um pouco do porquê que eu fico babando o ovo pra Bia, né? o carteiro. Exato, mas é um carteiro perfumado, então. Então tá. Então procurem a Bia pra estudar com ela pra ficarem tão embasbacados quanto eu. Vocês viram que, assim, é a única convidada que o Ed já me viu entrevistar que me deixou sem palavras, ó. Tô estupefato, tô besta aqui. É isso. Espero que vocês É tenham uma gostado. graça esse menino. É uma graça. Espero que vocês tenham gostado, porque eu amei. Por mim, ela vinha toda semana. E não se esqueça de curtir, de compartilhar, de comentar, deixar os seus comentários nos comentários dos seus amigos. Eu ia falar mais um monte de coisa sobre curiosidades acerca do sufismo e tudo mais, mas olha, guarda aí no silêncio. Como diz o Rumi, o resto do poema agora a gente dirá em silêncio, Ai, que maravilha. né? Que maravilha. Obrigado por terem ficado até aqui. E você, muito obrigado por ter vindo. Venha mais vezes. Eu que te agradeço, querido. Adoro conversar com você. Adoro as suas perguntas maravilhosas. Ó, eu venho sim. Pode me chamar. Por favor. Gente, muito obrigado e até a próxima. Obrigada.